Então, dando continuidade, eu vou convidar o Dr. Rogério Saad. Dr. Rogério Saad, nosso atual presidente do GDIB, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É professor livre docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, membro do Grupo Multidisciplinar de Doença Inflamatória Intestinal do Hospital HC, título de especialista em coloproctologista, membro titular do Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal, orientador de cursos. Ele é o nosso presidente do GDIB também, vai nos conversar sobre o algoritmo básico de tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Boa tarde, obrigado pelo convite, Marta. Eu queria enaltecer todo o trabalho da ABCD. A gente que acompanha o trabalho da Marta sabe que a ABCD é uma e outra depois da toda a atividade que a Marta tem feito. Então, eu queria enaltecer, te parabenizar. Cada vez que sobe alguma pessoa aqui, eu sinto ainda mais a nossa responsabilidade com o GDIB. Eu fico arrepiado de ver o que você está conseguindo fazer e saiba que o GDIB é um grande parceiro para a gente fazer essas coisas todas juntas. Como eu ia ter a palavra agora, muito do que vocês colocaram aqui, eu vou responder ao longo da minha apresentação no final, algumas colocações que vocês fizeram. Então, eu não quis, na hora que vocês levantaram alguns problemas de acesso, eu vou pontuar isso, algumas atitudes, algumas ações que o GDIB tem feito para vocês situarem-se dentro do contexto que a gente está fazendo. Tá bom? Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu vou tentar fazer uma parte da aula interativa com vocês, e até para a gente ter essa proximidade, acho que o fórum tem isso, eu vou descer embaixo, vou dar aula de baixo para estar pertinho de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O tema que a Marta me pediu parece bem simples, e ele é simples. Um algoritmo básico do tratamento da doença de Crohn da retocolite. O que é o básico? Vamos ver o que é o básico e qual que é esse algoritmo. Esses são meus potenciais conflitos de interesse para essa apresentação. Eu queria me apresentar. Além de tudo que a Marta falou, essencialmente, esse aqui é um dos grandes prazeres da minha vida. É um ambulatório de segunda-feira, um ambulatório 100% SUS, numa equipe multidisciplinar. Você pode ver que a gente está sorrindo, apesar do quanto é pesado atender vocês, a complexidade da doença, mas isso é um prazer para a gente, está todo mundo sorrindo aqui. E aqui tem a Jaque, a nossa enfermeira, o Júlio Gastro, a Lígia, minha grande parceira, a Natália, psicóloga, e a Letícia, nutricionista. Então, a gente consegue, em loco, todos os nossos pacientes têm essa assistência individualmente ou coletivamente. Então, esse é um dos grandes prazeres, no melhor dia da minha vida, da minha semana, é segunda-feira, que eu vejo os pacientes. O outro é quinta-feira, que é meu dia cirúrgico. Bom, eu dividi essa apresentação em 3 tópicos principais, o algoritmo, que é o objeto da aula. Na segunda parte, as considerações, eu vou querer que vocês me ajudem para a gente discutir um pouquinho mais algumas considerações sobre a doença e depois as conclusões. Então, vamos lá. Em relação à doença de Crohn, todos vocês sabem, aqui já entrou esse contexto, né? Induzir a remissão e a manutenção. Ok, é isso que a gente quer. Então, a gente, quanto médico, uma dose inicial, seja do que for, para a gente conseguir controlar a doença e depois a manutenção. Isso é óbvio, todo mundo deveria saber. Ótimo. Bom, quando a gente pensa da doença de Crohn intestinal, eu não vou falar doença de Crohn renal, esse deveria ser o fluxo. A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, quando a gente consegue, podemos começar com corticoide, em geral a gente começa, ou com uma imunossupressão. Em geral, o corticoide a gente aguarda ver se o paciente, como é que é a evolução de vocês, faz a regressão e após a regressão a gente entra com a imunossupressão e ou terapia biológica. Ok? Então, muitos de vocês que têm doença de Crohn já experimentaram seguramente um curso de corticoide, já experimentaram muitas vezes a azathioprina ou, em alguns casos, poucos já começaram com a terapia biológica. Muito bem. Na sequência, peço desculpas porque os slides estão escuros e a projeção é ruim. O que acontece? Seguramente vocês, o dia a dia de vocês estou tomando minha medicação, preciso ver se ela está funcionando ou não. Colonoscopia, enteroressonância, calprotectina, exames de sangue. Ok. No fluxograma, se não está funcionando, muito bem. Se eu estou com imunossupressor, próximo passo, terapia biológica. Ok. Entrei com uma terapia biológica, otimizei, se não funcionou, tem uma opção de uma segunda. E para por aí. Por quê? A gente não tem a disponibilidade de novos mecanismos de ação pelo SUS, embora estejam aprovados. Ok? Então, o fluxograma ele parece absolutamente simples. Ok, nada disso funcionou e o paciente evoluiu para uma estenose ou o processo inflamatório não foi contido, eu vou ter que operar o paciente. Então, vamos lá, operamos o paciente. Resolveu a vida do paciente? Não. Eu tratei uma complicação e eu sei que a doença vai voltar. Mas o fluxograma fala isso.
Tá claro? Tranquilo, né? Muito simples. Muito bem. Vamos pensar então na retocolite. A retocolite, didaticamente, a gente tem 3 apresentações de acordo com a extensão. Só lá embaixo no reto, no colo esquerdo, todo o colo. E a gente divide leve, moderado e grave. Carro-chefe inicial, derivado dos 5-As. Mesalazina, ou começa com o ciclo de corticóide, começa com a mesalazina. Muitos pacientes resolvem, muito bem. Não resolvendo, a sequência é o quê? Imunossupressor na reavaliação e, se não funcionar, não temos outra opção. Ponto. A outra opção seria a judicialização, se a gente quer terapia biológica. Ok? Então fica claro, olha, leve, moderada leve e moderada, então nosso algoritmo é muito simples e muito tranquilo. Qualquer médico pode tratar doença inflamatória intestinal, certo? Certo. Vamos em frente. Bom, como eu disse, se não funcionar a mesalazina, nós vamos na sequência para imunossupressor, aquela escada, né? E na sequência, se eu conseguir terapia biológica. Se eu não conseguir, até 2002, fica muito claro que a doença, que a retocolite é tratável e curável do ponto de vista cirúrgico, certo? Errado. Mas esse é o entendimento de muitos. Se eu tenho a possibilidade de cirurgia, a retocolite pode ser tratada do ponto de vista cirúrgico. Não precisa de terapia biológica. Porque se falhar, eu posso... Isso é um conceito equivocado que existe ainda dentro do nosso meio. Então, lembrar que esse é o fluxo. Muito bem. Nos casos daquele paciente que faleceu, que usaram de exemplo, acho que o Marciano, seguramente ele evoluiu para uma colite grave, precisou da cirurgia e não conseguiu nem a terapia biológica, nem a ciclosporina para tentar o resgate. Ele foi para a cirurgia e foi óbito. Então, nos casos mais graves, essa é nosso fluxograma. Muito bem. Podia acabar a aula aqui, né? E aí vem a pergunta para vocês. Vocês acham que tratar doença inflamatória é fácil? A hora que eu coloquei esse papel, esse fluxograma, é fácil, não é? Eu tenho uma sequência muito lógica. Eu tenho uns passos muito lógicos. Mas vocês são iguais? A sua doença é igual a dela? Não é. Então, a gente fala aqui que seria o ideal, né, Júlia? Eu tenho um médico na sua cidade que tem a doença inflamatória. Mas eu questiono, e eu conversei muito com o Fábio a respeito disso, mas esse médico precisa estar capacitado. Não adianta eu ter um médico. Esse médico precisa ter um conhecimento tal que permita que ele trate adequadamente. Ok? Então, pelo que eu coloquei aqui para vocês, pelo algoritmo, uma doença fácil de tratar, não tem como errar, é só seguir o fluxo e as setas. Simples como uma receita de bolo, porque eu acabei de apresentar para vocês uma receita de bolo, não é? Todas as opções terapêuticas estão aprovadas e disponíveis pelo SUS? Não é? Os medicamentos estão sempre disponíveis para todos vocês. Então, veja, não é qualquer médico, não é qualquer lugar que pode tratar paciente com doença inflamatória intestinal. Por quê? Frente a todas essas variáveis, e tem mais, não paramos por aí, como eu falei, qualquer médico pode fazê-lo. Pode. O CRM permite. Se o médico se formou ano passado, ele pode atender qualquer um de vocês. Mas ele está preparado para atender doença inflamatória intestinal? Seguramente não. Na falha dos tratamentos, não é necessário encaminhar o paciente para um centro de referência. Aqui está o Marcos Zeron, que está fazendo um trabalho belíssimo de identificar os centros de referência no Brasil. Às vezes, Júlia, eu prefiro que você pegue um ônibus, por mais ruim que seja, e viaje 2, 3 horas, não precisa ser 7, mas você vai a um centro que eu sei que você vai ser bem tratado. Então, esse é um questionamento que a gente tem que pensar também. Os exames necessários para o segmento e acompanhamento são acessíveis e muito rápidos de serem feitos. Minha realidade, se eu pedir uma colonoscopia hoje, SUS 100%, 1 ano. A Interotomo eu consigo mais ou menos rápido. Vocês conseguem exame fácil? Não. É outra realidade. E acho que esse é o mais importante, motivo pelo qual a gente está aqui. Todos os envolvidos no processo, escala federal, estadual, municipal, gestores, órgãos, agências, secretarias, etc., e todos os médicos têm conhecimento disso. É a sementinha, né, Marta? Seguramente aqui é o foco para a gente discutir tudo isso. Mas essa é a nossa realidade. O que a gente tem que fazer? Dar a informação adequada no momento adequado. Muito bem. Vamos em frente em relação às considerações. Esse é um slide clássico que todos nós usamos em aula. E o que torna difícil tratar vocês?
que cada um de vocês tem um perfil. Cada um de vocês podem ter a mesma doença, mas a apresentação da doença é diferente. E por isso que não é todo médico que está capacitado de atender esses pacientes. Porque ele precisa identificar aquele paciente que, na hora que ele se apresenta, eu tenho características que eu sei que a evolução dele vai ser pior. Ou outros pacientes que tomam mesalazina por uma retinoidite, uma hemicolite esquerda, que estão super bem há 5, 6, 7 anos. Esse paciente é muito tranquilo de tratar. Mas esse é o perfil da doença. Então, ela não é a mesma para todos os pacientes. Então, nós, médicos, temos que saber isso. Evitar super e supertratamento. Não adianta nada vocês terem acesso à terapia biológica se ela é mal indicada. Então, vocês imaginem que o médico atendeu vocês e fala, ok, temos biológico para retocolite. Mas não é o momento de vocês tomarem o biológico. E ele prescreve. Isso é pior. Então, eu tratar erroneamente, mesmo tendo o arsenal disponível, é pior. Então, são os dois lados, as duas faces da moeda. Só para vocês terem uma ideia, quando vocês chegam, a gente tenta botar isso mais ou menos dentro do nosso prumo, né? Atividade, extensão, aspecto endoscópico, radiológico, quando presente, os fatores prognósticos. Para aí sim a gente tomar uma conduta. Bom, qual que é a preocupação de vocês quando vocês estão no consultório? Me ajudem. O que vocês querem? Vocês estão com sintomas, vocês querem ficar sem o sintoma. Informação correta. Mas o que incomoda mais vocês? Rápido, o que vocês querem do medicamento? Doutor, eu quero alguma coisa que funcione rápida. Funcionando, eu quero que ela fique, por favor. Ok. Eu quero ter segurança. E eu quero ter o acesso. Eu quero saber que quando eu for lá buscar a droga, ela está disponível. Entre outras coisas. O objetivo é a gente discutir tudo isso. Para a gente, quanto médico, o que a gente quer? Estamos juntos. Queremos que funcione rápido. Beleza? Sem efeitos adversos. Aí começa a complicação, né? Sem imunogenicidade, ou baixa imunogenicidade, porque eu sei que vai perder. Segura. Baixa perda de resposta. Fácil administração e acesso. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui em relação ao sistema de saúde. Nós temos que nos colocar do lado dele, sem sombra de dúvidas. Falamos do tamanho do lençol, né? Que ele não pode caber em tudo, mas a preocupação do sistema de saúde é o custo, e esse custo seja baixo. Tem que entender outro lado. Mas, por outro lado, como é que faz uma gestão desse recurso de uma forma racional? Por exemplo, se nós judicializarmos uma terapia biológica, você me corrige se eu estiver errado, Fábio, ela pode custar 3 ou 4 vezes mais do que você comprasse pelo SUS. Qual que é a lógica? Então, eu estou beneficiando um paciente quando beneficia 4. E aí eu volto naquele assunto de que não são todos os médicos que podem e devem prescrever terapia biológica. Porque eu vou fazer um uso inadequado do recurso do SUS. E o gestor tem essa preocupação. E aí o que a gente faz? Vamos criar, não digo barreiras, mas vamos funcionar isso de uma maneira organizada. Que seria isso aqui, né? Eu, quanto médico, prescrição, preciso conhecer a medicação, aí envolve aquilo que a gente falou para vocês. O paciente, a via crucis, né? Pega a LME, vai lá, leva onde tem que levar, e aqui entra informação, não sei quem tinha falado de informação, ó. Eu, enquanto médico, preciso passar a informação para você. Farmácia alto custo, análise, e aqui a farmácia interessante, que ela também tem esse conhecimento, e aí a gente tem características regionais. Acho que o Paraná é o estado que está mais na frente. Por quê? Tem gestores e alguns médicos que auxiliam isso. Então, a liberação é um pouco mais fácil. E aí, a partir daí, aprovado, que vai um tempo X, e vocês recebem o medicamento. Então, olha a via crucis. Tem que ser assim? Eu acho que, de certa forma, tem. Mas será que a gente conseguiria otimizar cada uma dessas etapas para que isso fosse mais rápido e mais racional? Eu creio que sim. Bom, isso o Paulo falou outro dia, e eu peguei a ideia, ele vai falar isso também. A gente tem que considerar o tratamento da doença inflamatória como maratona. Se eu convidar vocês hoje, vamos lá, vou convidar vocês para correr uma maratona. O que vocês precisam? Se preparar para, né? Então vamos lá. Está aqui, ó. Indução para vocês correrem. Indução do tratamento da doença. Tá? Então, falei indução e manutenção.
Aí vem a manutenção, ok? Então, vamos comparar o tratamento ao preparo para a maratona. Na sequência, o que a gente precisa saber? Ou eu preciso saber? Quantos quilômetros são? Vamos calcular a cada 800 metros um ano de tratamento? Isso vai dar mais ou menos 60 anos. Então, essa maratona não tem fim. Não tem. Só que a gente precisa saber que o tratamento é longo. Vocês precisam saber. Aí entra a aderência e o recurso que você vai ter. Tá bom, Rogério. Você me deu o remédio certo. O que pode acontecer no meio do caminho? O que eu preciso saber o que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo no intestino de vocês? Eu preciso olhar. Eu preciso monitorar, né? Ó, meu quilômetro, eu estou correndo a cada 5 minutos o quilômetro. Tá bom. Então, calprotectina, enterorressonância, colonoscopia. E aí, no meio do caminho, o que pode acontecer em relação ao medicamento? Opa, eu tenho que trocar. Eu tenho que otimizar. Não estou fazendo propaganda de nada aqui, não, tá? Mas o medicamento, ao longo dessa maratona, ela pode ser diferente. Tá claro? E aí entra aquele conceito, né? Infelizmente, a gente tem vários medicamentos aprovados. Vocês têm ideia de quanto custa cada um desses medicamentos para ser lançado? E eles estão aprovados para doença de Crohn e retocolite. Eles estão aprovados. Não necessariamente no Brasil, mas para liberar a sua produção e a sua comercialização, eles precisam estar aprovados. Então, opa, o que está acontecendo com o Brasil? Por que eles não estão no Brasil ainda? Esse é um outro questionamento que a gente pode fazer. Tá? Então, lembrar que aqui a gente só tem isso para doença de Crohn e, de novo, a retocolite ainda. Com certeza nós vamos mudar esse cenário. Com certeza nós vamos mudar esse cenário em breve para a retocolite. Tá? Lembrando que a gente tem um momento certo, eu não quero estragar o pós-almoço de vocês, mas eu vou mostrar fotos. Eu queria mostrar essas fotos para os gestores, falar, olha, esse é um paciente com doença de Crohn que grudou tudo aqui, ó. E por quê? Porque pode ser que em determinado momento, ou ele não conseguiu o diagnóstico no momento certo, ou não conseguiu o tratamento no momento certo, que ele evoluiu para uma cirurgia. Um caso como esse. A doutora Sila vai falar do dano transmural. Como é que eu consigo aqui, ó? É uma fibrose, é uma cicatriz. Não tem remédio que trate fibrose. Não é da terapia biológica aqui. Já foi. O momento de eu tratar já foi. Quanto? 5. Tá. Vamos pensar em qualidade de vida de uma mulher jovem com doença de Crohn perianal? Olha o impacto disso tudo. Muito bem. Retocolite é a mesma coisa. Também quero mostrar uma foto de uma paciente que não teve acesso. Eu tive que fazer toda a colectomia do paciente, está sem o colo. O paciente está lá com ileostomia. Então, será que perdemos um momento? Acho que é interessante a gente sensibilizar quanto a isso. Para concluir, o tratamento baseado em algoritmo e consenso tem que ser padrão para mim, para o gestor, para a farmácia de alto custo, para todo mundo. Todo mundo tem que falar a mesma língua. O acesso aos medicamentos é um dos grandes problemas que causa as maiores dificuldades. Todos os envolvidos em todas as esferas deveriam ter um mínimo de conhecimento para poder falar sim ou não e tomar suas decisões. Isso aqui é para vocês, né? Tratar somente o sintoma, tá bom, minha dor abdominal, minha dor de barriga melhorou. Isso para a gente não é suficiente. Porque só o sintoma não basta. A gente precisa olhar o que está acontecendo. Por isso que a gente insiste muito em olhar o que está lá dentro de vocês. E a melhor terapia para o momento correto da doença. Como eu falei, não adianta dar biológico para todo mundo. O problema é biológico? Não. O biológico tem o seu momento certo e o médico precisa saber prescrever isso no momento certo. Acabei a minha aula. Vou pontuar, esses 2 minutos e meio que me faltam, algumas coisas que foram levantadas aqui. Nós, né, Marta? A partir do momento que a gente assume a função, ABCD, GDIB, a gente tem um compromisso com vocês. Um dos compromissos, nós criamos a Comissão de Medicamentos e Biosimilares. Criamos uma, ela já existia, só que a gente deu uma reformulada nela. Que sentido? Criamos uma força-tarefa. Eu estou chamando essa comissão de força-tarefa, para a gente mudar esse cenário de acesso. São 7 membros, e o que a gente quer? Incorporação à terapia biológica para retocolite, novos fármacos, aqueles que eu mostrei para doença de Crohn e retocolite, uniformização, difusão e posicionamento dos biosimilares, que estão aí. Então, os médicos que lidam com doença inflamatória precisam ter esse contexto.
e atuar em conjunto, nós, para ter esse problema de acesso. Qual foi a minha ideia? Nós vamos fazer um advisory board. Para vocês, é uma reunião. E nessa reunião, só para lembrar aqui, os coordenadores, a Natália e o Fábio, aqui presente da BCD, só para vocês terem uma ideia, a gente se reúne todo mês, cada um num canto do país, para a gente discutir o que a gente está fazendo. Então, saibam que existem dentro do GDIB uma comissão que está preocupada constantemente com vocês. Nós fazemos uma reunião mensal para a gente definir tudo isso, ok? Vocês não vão conseguir ler, mas isso aqui é um advisory board, essa reunião que eu vou fazer dia 12 de abril, São Paulo, que eu estou chamando o pessoal da dermatologia, que teve acesso, eles têm um monte de biológicos aprovados. Reumatologia, que tem um monte de acessos também aprovados. Estou chamando indústria, Alessandra, do ponto de vista de médico, Alessandra, Júlia, Patrícia, Priscila e Gustavo, que vão ser os representantes de vocês para essa reunião. E mais a indústria, pessoal da área médica e área de acesso. Eu quero acabar esse dia aqui, ó, com a definição estratégica do GDIB junto, dermato e reumato, junto com vocês e junto efetivamente com o GDIB, quais são as estratégias para a gente mudar esse cenário atual em relação ao acesso. Então, esse é o meu compromisso com vocês e vocês estão fazendo parte desse processo. Por fim, mostrar para vocês que a gente está chegando onde vocês estão. A gente criou as regionais do GDIB. O que é isso? Cada um dos estados tem um representante do GDIB. Esses médicos que são responsáveis pelos estados, eles vão identificar quem são os médicos em cada estado de vocês que atendem doença inflamatória. Nós vamos mandar um questionário para eles. Quem são, nível de capacitação, quantidade de pacientes que eles atendem e problema de acesso. Então, nós vamos ter, pelo olhar médico, tudo o que está acontecendo no Brasil. Atuar em conjunto com o centro de referência para a gente tentar identificar onde estão e aonde vocês podem procurar os médicos. Para vocês terem uma ideia de uma ação, a Bianca está aqui, que é da Regional do Interior do Estado de São Paulo. Esse problema do acesso do curso básico para o SUS, a Bianca, com a regional dela, ela organizou um curso, você me corrija se estiver errado, onde quase todos os médicos da unidade básica de saúde foram à aula dela entender o que é doença inflamatória. Então, aquilo que vocês falaram da unidade básica, nós vamos fazer curso na unidade básica. As regionais vão até as unidades básicas. Qual que é o problema? Isso gera demanda, né? A partir do momento que o médico fala, opa, essa diarreia pode ser, eu preciso de colono, preciso de cálculo. E aí entra a indústria. E o GDIB vai fazer essa ponte. Eu não vou resolver o problema de colonoscopia do país, não é isso que eu estou falando. Mas nós vamos tentar trabalhar em conjunto que possa, eventualmente, agilizar um pouco, fazer mutirão de colonoscopia, colher calproctina onde for possível, para a gente tentar resolver o problema. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, eu e o Eduardo somos coordenadores e a gente está no Brasil inteiro. Queria convidar vocês, todos vocês, a semana que vem a gente tem um Congresso Brasileiro de Doença Inflamatória. Vocês são todos muito bem-vindos. E eu queria acabar a minha aula, ela vai ficar envergonhada, mas eu falei com ela, eu queria chamar a Vanessa. Vem cá, Vanessa. Vanessa é minha paciente em Botucatu, e eu combinei com ela, ela me autorizou a falar. Eu conheço a Vanessa muito bem. Literalmente, eu conheço a Vanessa por dentro, porque eu operei ela, Vanessa. Eu queria que a Vanessa fosse representante de vocês, e ela é, para mostrar o meu compromisso do GDIB com vocês, pacientes. Então, sintam-se representados pela Vanessa. Então, esse é meu compromisso com vocês, do GDIB, para a gente conseguir resolver um problema de vocês e a gente trabalhar junto. Obrigado. Muito obrigado, Rogério. Acho que é um enorme estímulo para a nossa tarde escutar isso. Eu acho que cada vez que um palestrante sai, eu fico mais contente de ter conseguido fazer esse nosso encontro aqui, mágico.